seja muito bem-vindo ao Direto do Plenário. Nós estamos no Poder Legislativo de Osasco, com esse programa que, como eu já disse anteriormente em outros programas, ele já caiu no gosto popular. Um programa dinâmico, interativo, que leva prestação de serviços, utilidade pública e personalidades das mais diferentes áreas. O nosso intuito é corroborar e levar a informação com responsabilidade. Você que está me assistindo pelo YouTube, por gentileza, TV Câmara Osasco, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Tem uma grade repleta com conteúdo jornalístico diferenciado aqui na nossa região oeste de São Paulo e na nossa querida cidade de Osasco. Você está assistindo pelo Facebook, você pode seguir a nossa página TV Câmara Osasco e também o nosso Instagram, Câmara Osasco. Pode também ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no Poder Legislativo mais movimentado do Brasil, sem dúvida nenhuma. A minha convidada de hoje, no Plano Aberto, você já viu, é uma mulher, e olha que é uma mulher atuante, uma mulher que tem um trabalho diferenciado, numa categoria, vou colocar assim, muito complexa. Hoje, o Brasil, né, boa parte dos brasileiros, vive em condomínios, em prédios, em apartamentos, e para administrar essas verdadeiras cidades, precisa de um prefeito, né, vamos dizer assim, né, precisa de um administrador para conseguir administrar egos, vaidades, enfim, uma série de problemas que eu tenho certeza absoluta que você que está me assistindo vai começar a olhar de outra forma as pessoas que estão ali tentando conduzir e administrar essas pessoas, que são os síndicos. E ela é advogada, ela já está há alguns anos nessa área, nessa parte de administração de condomínios, tem uma experiência muito interessante, já tive a oportunidade em outras empreitadas de entrevistá-la, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto bem complexo, que eu tenho certeza que ela vai ter propriedade para poder falar, essa relação entre síndico, morador, né, como respeitar as diretrizes internas, as leis, que muitas vezes vai parar até em canais de comunicação devido aos problemas que são gerados ali entre os moradores. Doutora Areteia Meira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Poder Legislativo de Osasco, no programa Direto do Plenário. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço o convite e estou muito lisonjeada de estar aqui novamente, podendo aí contribuir, não só com você, mas aqui com a nossa cidade, né, com o nosso município. E fiquei mais feliz ainda de você me chamar para falar de um tema que é exatamente sobre os síndicos, né? Essa bandeira aí que está precisando a gente ter um pouco de representatividade, aí, principalmente aí no legislativo. Então, fico muito feliz, agradeço. Não tenho dúvida nenhuma que, para nós, é muito esclarecedor, porque boa parte das pessoas hoje vive em verdadeiras cidades, condomínios. E esses condomínios, como toda cidade, né, vamos colocar assim, tem regras. Tem que ser cumprido as regras, as diretrizes, as leis que são implementadas dentro de cada condomínio. E, para isso, é realizada uma eleição. Essa eleição ela tem que ser democrática, tem que ser no voto, e escolher um representante, né, e uma comissão que vai administrar esse condomínio. E eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta. Muitas pessoas que nos assistem agora em casa, no carro, em qualquer lugar dos seus aplicativos, que nós temos muitos, devem estar se perguntando como é que é feita essa eleição. Né? Qual é o primeiro passo? A pessoa tem que ser bonita, a pessoa tem que ser alta, tem que ser baixa, a pessoa tem que ser inteligente. Qual o perfil? Como identificar uma pessoa que vai cuidar de moradores, né, de problemas que as pessoas trazem das suas culturas locais, das suas origens, para dentro de um local que tem algumas regras. E eu queria saber como é que é feita essa eleição, como é eleito um síndico, uma síndica, esse processo que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas é muito similar aqui, né, à política partidária, né, do Poder Legislativo e Executivo, é muito similar. E ela vai explicar com riqueza de detalhes, por favor, até como é que é feita essa eleição. É verdade. Aliás, vou até fazer aí uma introdução, usando de analogia, a nossa política, a gestão pública e a gestão condominial, até para as pessoas poderem entender a responsabilidade de um síndico. Porque, Roberto, muitas pessoas falam assim, síndico é um administrador de empresa. Compara muito o condomínio com uma empresa, o que é correto, porque o condomínio é como se fosse uma empresa. O síndico ele vai administrar ali vários contratos. Por exemplo, a portaria do seu condomínio, ele é um contratado, ele é um terceirizado. Então, o síndico ele tem que saber gerir aquele contrato.
Numa empresa, também. Né? Um gestor empresarial ele vai gerir os contratos da empresa. Mas não é só isso, tem muito mais. E usando de analogia, além do condomínio ele realmente poder ser comparado com uma empresa privada, mas eu gosto muito de comparar com a administração pública. Né? Até para responder a sua pergunta de como é eleito esse síndico, eu vou usar de analogia aqui o prefeito, como você falou, porque tem muitos condomínios aí que são verdadeiras cidades. E o síndico é o prefeito. Vou dar exemplo um condomínio de 1.416 unidades lá em Guarulhos, do qual eu sou síndica. E que lá são 60 itens de lazer. Então, imagina você estar ali com 3.000 famílias, 1.416 famílias, 3.000 pessoas no mínimo, e você ainda ter 60 itens para você administrar. É como se fosse uma cidade, é como se fosse um prefeito mesmo. Então, vamos lá. O prefeito, para ele poder se candidatar, ele tem pré-requisitos, assim como o síndico também tem que ter pré-requisitos. Então, aonde estão os pré-requisitos do prefeito? Está na lei, está na nossa Constituição. Então, lá tem o pré-requisito que ele tem que ser filiado a um partido, tem um prazo para isso, ele tem que ter o domicílio no local aonde ele vai ser candidato, ele tem que também ter uma idade mínima, no caso do prefeito, que é 21 anos, né, para quem não sabia. E, então, o síndico também ele tem alguns pré-requisitos, que vai estar aonde? Vai estar exatamente na convenção daquele condomínio. Cada condomínio tem a sua convenção, que é exatamente o seu conjunto de leis. Né? O condomínio ele vai ser regido pela sua convenção e também o seu regulamento interno, que são normas de convivência. Então, o síndico ele tem como atribuição fazer cumprir essa convenção e fazer cumprir as normas de convivência. Então, continuando, olha só, usando de analogia, ele preenchendo os pré-requisitos trazidos por aquela convenção, que vai chamar uma eleição, porque o síndico ele é eleito assim como o prefeito, assim como os cargos políticos. Então, dentro do condomínio, dependendo da convenção e da exigência, preencher os pré-requisitos, ou se o condomínio também pode abrir para síndico profissional, ou seja, que não é morador, né, porque vai da convenção de cada condomínio. Veja bem, se no seu condomínio você fala só tem morador que é síndico, às vezes é porque não foi ainda instituído a possibilidade de levarem síndico profissional. Isso é totalmente possível porque o Código Civil traz isso. Então, se a sua convenção não traz, o Código Civil ele traz isso. Então, isso pode acontecer do síndico ser orgânico, ou seja, morador, ou ele ser profissional. Para ambos vai ter pré-requisitos. O profissional, geralmente, mais ainda, porque, além dele trazer as certidões, ele também vai ter que trazer da empresa dele. Então, isso uma comissão, provavelmente, dentro do condomínio, vai analisar essas propostas. Né? Então, assim como um prefeito que também elabora suas propostas, o seu plano de governo, o síndico também vai elaborar o plano de governo dentro do condomínio por aquele prazo onde ele vai ser síndico, para ele poder fazer a campanha dele, Roberto. Porque o síndico que não faz campanha não é eleito. Então, também tem a campanha do síndico antes da Assembleia de Eleição, que é uma Assembleia Geral Ordinária, tá? Trazida pelo nosso Código Civil. O condomínio ele é muito legal, para a gente que é da área do direito, a gente gosta muito. Por quê? Porque toda a administração condominial ela está regida ali pelo Código Civil. Então, você pegando o Código Civil na parte de condomínio edilício, lá está falando deveres e obrigações tanto do síndico como dos condôminos, a administração do condomínio, a forma de eleição, as assembleias. Então, é muito legal. Continuando, a resposta é longa. A resposta é longa porque... Só para complementar a sua resposta, não querendo te interromper, o síndico, depois que ele é eleito, ele tem uma remuneração, correto? Aí você ele é remunerado pela própria administração condominial. Sim. É isso? E aí ele passa a exercer ele consegue exercer duas profissões, por exemplo, eu sou síndico e também tenho uma atividade fora desse contexto. Ou ele, uma vez eleito, ele tem que só se dedicar a essa profissão, a essa missão que foi incumbida. A regra geral é que o síndico ele não é funcionário do condomínio.
Então, assim, tem que ter muita clareza em relação a isso, principalmente você que é condômino, que mora em condomínio, né? E que muitas das vezes chega no seu síndico e fala assim, eu pago o seu salário, porque acontece. Né? Imagino. Então, o síndico ele não tem salário, ele tem o honorário, porque ele é um prestador de serviço autônomo. Então, quando ele é morador, olha, Roberto, tem condomínio que ainda não remunera o seu síndico orgânico. Simplesmente dá a ele uma isenção de cota condominial. E isso acaba sendo, sim, uma remuneração. Porque seria como se ele recebesse aquele valor de cota condominial, entraria para ele como um honorário. Então, isso tem que ser contabilizado, essa contabilidade tem que ser feita, inclusive tem que ser feito o recolhimento do INSS a respeito dessa isenção de cota condominial. Então, é muito importante as pessoas saberem como funciona, porque aquele síndico que é orgânico, que é morador, e que, dentro daquele âmbito condominial, nunca tiveram essa assessoria, nem tributária, nem advocatícia, nem jurídica, né, caem nesse erro de, eu sou aposentado, vou ser síndico do meu condomínio. Hoje, isso está caindo por terra, porque sabe-se, né, que hoje os condomínios são cada vez maiores, não é simplesmente aquela única torre com 20 apartamentos, como era o perfil aí de 30 anos. Hoje não, hoje a gente tem verdadeiras cidades e é necessário uma pessoa qualificada para poder conduzir esse barco. Porém, um síndico que é orgânico, que é morador, e ainda tem muito perfil, ainda muitos condomínios assim, caem exatamente nesse erro de não recolher o tributo, às vezes porque a pessoa é aposentada, acha que não tem que recolher, né, a contribuição social ou o seu INSS, e precisa sim. Né? Então, às vezes, pode acontecer do condomínio ter uma denúncia, ter problema, responder aí uma execução fiscal. Então, quanto mais qualificado for, tá? Não vou dizer profissional, a pessoa qualificada ela vai se profissionalizar, sendo ele morador ou sendo ele um CNPJ que vai ser contratado. Então, o CNPJ, é óbvio que ele vai trazer uma proposta de honorário para o condomínio, e, sendo eleito, ele vai receber esse honorário, e esse honorário quem paga é o condomínio. Esse condomínio ele é rateado. Todas as despesas condominiais, né, somadas, mais o percentual que a sua convenção de condomínio vai trazer, a título de fundo de reserva, é que vai compor o caixa do condomínio. E esse valor é exatamente os valores de despesas somados, porque eles têm que ser divididos em fração ideal. Fração ideal é, se o seu apartamento é maior que o meu, você vai pagar mais que eu. Quem é que falou isso? O Código Civil. Então, por isso que eu te falei, tudo está lá no Código Civil. Conhecimento de direito é fundamental, conhecimento das leis, né? Exatamente. Hoje eu diria para você que a função do síndico, vou dizer até profissão, apesar de ser uma função que ainda não está regulamentada como profissão, né? Mas eu vou dizer para você que a função do síndico requer muita qualificação na área de direito, principalmente, né, na área de direito de condomínio, direito civil, porque o síndico ele vai aplicar a legislação civil o tempo todo dentro do condomínio. Até porque ele responde civilmente, ele responde criminalmente, ele responde exatamente ambientalmente falando. Né? Se ele corta uma árvore, tem um monte de síndico. Eu, como advogada, já fiz defesa de síndico que teve o seu condomínio autuado por denúncia por poda de árvore ilegal. Então, até para podar árvore, tem um trâmite, tem um procedimento legal, tem que ser feito. Né? São muitas obrigações legais também que o síndico tem que saber que, se ele não cumpre, ele responde, né, por não ter realizado limpeza de caixa d'água. Existe uma norma. As normas têm que ser aplicadas, têm que ser seguidas. Uma vez não seguida, ele pode sofrer impeachment, no caso? Sim, o impeachment do síndico, ele se chama destituição. O síndico ele pode ser destituído. E, para ser destituído, basta 1/4 de moradores assinarem uma lista, né, aonde eles vão chamar uma assembleia
com a pauta de destituição do síndico e ela tem que ser fundamentada, ou seja, tem que trazer os motivos pelos quais aquele 1/4 de moradores se uniram, assinaram e solicitaram essa assembleia e elencar os motivos do porquê não estão concordando com a gestão daquele síndico. Então, voltando até aquela analogia, né, com a administração pública comparada com a administração condominial, o síndico eleito ele também pode sofrer a destituição, assim como o prefeito eleito também pode responder aí, né, o impeachment. Olha só, zeladoria, vou falar rapidinho, que é uma obrigação legal do síndico. Todo mundo quer o condomínio bonito, bem valorizado, valorização do seu patrimônio, bem cuidado, bem limpinho, assim como todos nós queremos também a nossa cidade onde a gente mora, também com o patrimônio valorizado, bonita, limpinha. Então, isso é a zeladoria do síndico, isso é a zeladoria do prefeito. Então, é muito parecido, inclusive na prestação de contas. Prestação de contas, porque o prefeito de uma cidade, ele tem uma previsão orçamentária, assim como o síndico também. Ele precisa atuar dentro de uma previsão orçamentária que também vai ser definida no início da gestão e que também vai passar pela Assembleia, vai ser votada, assim como acontece, né, no plenário, na Câmara dos Vereadores, em adotar também um orçamento para aquela gestão. E o final também tem a prestação de contas. E essa prestação de contas e o mandato do síndico é de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, a cada 1 ano. Qual o período? O Código Civil ele traz até 2 anos. Então, a convenção do condomínio é que vai falar se é 1 ou 2 anos o mandato do síndico. Mas ele pode se candidatar novamente? Pode, ele pode se reeleger quantas vezes quiser. Aí não tem uma limitação como existe na gestão pública. Não tem uma acaba limitação. virando uma profissão mesmo, né? A pessoa, Sim, ela sim. ela tem todas as atribuições, o conhecimento, por uma questão até de normativas, de administração, né, de zeladoria, e tudo isso corrobora para que as pessoas possam reeleger essa pessoa e ela continuar por muitos e muitos anos ali. Exatamente. Há quanto tempo, em especial, a senhora já está atuando como síndica, desde que iniciou? Olha, desde que eu iniciei, estou indo para o meu 8º mandato como síndica orgânica no meu condomínio. 8º mandato. Então é uma boa síndica, né? É uma boa síndica. Creio que sim, né? Porque a gente tem o retorno exatamente pelo voto e pelo mandato. Então, eu estou indo para o meu 8º mandato como síndica no condomínio onde eu moro, né? E como profissional, há 4 anos, como profissional atuando em condomínios como profissional. Agora, se tivesse que escolher entre a sua profissão de advogada e se for regulamentada a profissão porque você disse que não é regulamentada, tem está tramitando no Congresso Nacional para que isso seja regulamentado? Tem algum projeto de lei já encabeçado por algum deputado que está na gaveta, que pode a qualquer momento ser votado? Existe, inclusive, uma união entre o síndico, um sindicato que de repente está por trás de vocês, ou cada um corre por si? Como é que está a situação da organização? O sindicato ele só pode existir quando existe uma regulamentação legal. O que existe são associações de síndico. Existem várias associações, né? Então, existe um movimento muito grande dessa categoria, né? Mas sindicato, não. Quanto a projeto-lei, eu não vou saber te dizer quem encabeça. Eu sei que já foram vários, né? Porém, existe, né, a categoria... eu vou dar um exemplo. Eu sou advogada, a minha categoria classista é a OAB, a Ordem dos Advogados. Okay. Mas eu também possuo o CRESSE, né? E o CRESSE é exatamente dos corretores de imóveis, do Conselho de Corretores de Imóveis. E aí, o síndico profissional, a qual categoria ele pertenceria? Ele tem que saber de lei, ele tem que saber da parte de imóveis, de gestão imobiliária. Ele também tem que saber um pouquinho sobre engenharia. Sabe por quê? Porque o síndico é o responsável legal por toda a obra que tem no condomínio. Inclusive, ele responde também, né, diretamente pela obra que acontece dentro de um apartamento, se não for fiscalizado. É dever legal do síndico exigir de uma obra,
né, uma assinatura de responsabilidade técnica daquela obra. Então, você, Roberto, se você resolver fazer uma reforma no seu apartamento, você vai precisar da autorização do seu síndico com o cronograma de obra, o que vai ser feito e uma assinatura de um responsável técnico pela obra, porque eu não vou ser responsável pela sua obra. Eu sei que você não é engenheiro nem arquiteto. Então, quem é que vai se responsabilizar pela sua obra se der ruim? Aí você fala, no que pode dar ruim? Opa, a gente vê muitos casos na TV, a gente vê aqueles videozinhos no Instagram, né? De repente, uma coluna disso. A gente teve prédios que caíram no Ceará. Você se lembra daquele prédio que caiu? Daquela síndica que foi extremamente negligente, contratou uma empresa, não viu a procedência. Olha só a responsabilidade do síndico, porque quando ele contrata um prestador de serviço para atuar dentro do condomínio, ele também tem que ver a procedência da empresa que vai fazer uma reforma e acompanhar. E acompanhar, porque o que acontece ali é responsabilidade dele. Se ele contratou uma empresa que não tinha know-how para fazer aquela obra, ele vai responder. Então, ele precisa também fazer essa licitação dentro do condomínio para toda a prestação de serviço que for contratada. Assim como ocorre a licitação no município. Essa inspeção predial era feita de quanto em quanto tempo? Tem um prazo? Eu fiz, por exemplo, está regulamentado para um ano. Então, durante um ano está tudo certo. O ano seguinte tem que fazer novamente ou vale por exemplo, como a gente tem nas empresas privadas, né, a verificação do extintor, a verificação da segurança. Como é que é feito, até para o pessoal de casa que nos assiste agora, entender, principalmente aqueles que moram ou aqueles que querem morar em apartamento, para entender, porque muitas das vezes as pessoas dão conta das complexidades que existem e acabam não optando por apartamento, né? Porque tem pessoas que não gostam de cumprir regras, você sabe disso, né? Infelizmente, aí acaba falando, e desiste, né? Às vezes acaba vendendo, porque não consegue se adaptar a essa realidade diferente, que, como você falou, existem regras, existe organização, e quando pega um síndico atuante, competente, e que segue a legislação que é determinada, obviamente que você tem uma cidade organizada. É sim, isso? sim, exatamente, Roberto. E assim, todas as manutenções, elas têm sim prazos. Tem o prazo do extintor, tem o prazo do AVCB. Então, tudo é cumprimento legal. Tem o prazo da limpeza da caixa d'água, que é cada 6 meses. Por quê? Porque senão a água pode se contaminar, pode cair algum objeto, alguma coisa dentro da caixa d'água. Mas, enfim, tudo isso tem que ser, na parte de zeladoria, né, tem que ter um responsável legal para estar ali. Por isso que falam que o braço direito do síndico é o zelador? Sim, é o zelador. Porque ele está ali a campo, né, a equipe de manutenção, para quem não tem um zelador no condomínio, mas sempre vai ter a mão de obra ali, braçal, para poder estar verificando o limite da caixa d'água, poder estar junto com o síndico, né, ajudando nessa gestão de prazos, de extintor, de AVCB, de para-raio, de desetização, de desinsetização, de desratização. Tudo isso são obrigações legais que o síndico precisa cumprir e dentro do prazo, né? Você tinha perguntado mais alguma outra coisa, além das obrigações do... Não, o prazo é exatamente o que você acabou de responder. Agora, tem um outro detalhe que, assim, a prefeitura, só para a gente usar como exemplo, a prefeitura tem as secretarias, né, o Poder Executivo, onde os secretários respondem pelas mais diferentes pastas. Então, quando o munícipe quer fazer contato com a secretaria, ou ele digita num número para ter contato com a secretaria para solicitar um serviço, ou ela vai pessoalmente até a prefeitura e vai diretamente na secretaria, emite um protocolo, algum documento para tentar ser atendido. No caso do síndico, quando o morador quer ter esse contato direto com o síndico, ele tem que marcar horário, tem que ligar. Como é que é feita essa relação das demandas para fazer contato com a pessoa que administra uma verdadeira cidade? Ele tem contato direto com o síndico ou tem um pessoal ou uma equipe que passa por essa equipe, depois chega até o síndico? Fala um pouquinho também da sua equipe, porque ninguém governa sozinho, ninguém administra sozinho. Você deve ter pessoas que ajudam aí a administrar, correto? Sim. O condomínio, a maior prova de que ele não dá para administrar sozinho é que o condomínio, os primeiros que contribuem para uma gestão é exatamente os condôminos.
Os condôminos são exatamente os primeiros a ajudar nessa gestão. Depende de cada condomínio, viu, Roberto? Porque, vamos lá, um condomínio pequeno, e se você tem um síndico orgânico que mora, ele vai estar bem mais à disposição ali. Então, cada condomínio vai ter a sua norma de atendimento. Então, imagine um condomínio de 1.000 unidades e, de repente, todo mundo resolver falar com o síndico no mesmo instante. Então, É um assim, caos, né? é prudente o síndico realizar uma agenda com dias e horários de atendimento, né, que podem ou não ser agendados, né? E também a comunicação hoje ela é um desafio muito grande para o síndico, porque o síndico ele precisa ter uma comunicação efetiva para com todos os condôminos, através de WhatsApp, através de e-mail, através de vários outros canais de comunicação. Hoje se utiliza muito aplicativos, né? Então, hoje, tem muitos aplicativos onde o síndico ele cadastra o condomínio que ele administra e ele vai ali, já tem os avisos para poder ajudar na comunicação. Então, a gente tem que avisar que amanhã vai ter dedetização no condomínio. Todo mundo precisa saber disso antes, para não estar andando com seus pets na área comum e, de repente, aquele pet inalar um cheiro de veneno, né? E aí passar mal. Então, a comunicação ela tem que ser rápida, tem que ser efetiva, tem que ser eficaz, não só em relação aos trabalhos que são realizados no condomínio, mas em relação também ao atendimento ao condômino, que é o que você falou. Como que é feito esse atendimento? Então, cada condomínio vai ter a sua regra de atendimento. O condômino pode ir diretamente no local. Para quem não tem uma administração própria, né, condomínios grandes têm uma sala de administração própria. Condomínios pequenos, geralmente, o síndico ele faz um plantão numa área comum mesmo, num salão de festa, no espaço gourmet, num cowork, enfim. Então, ele fica ali, geralmente, tal dia, tal hora estabelecido, já divulgado previamente, para o condômino ir até lá e poder conversar com ele presencialmente, pessoalmente. Mas hoje está muito avançado, sabe, Roberto? Porque, veja bem, se você é meu condômino e você fala assim, Aletheia, eu preciso falar com você, mas é um assunto meio delicado, tem que ser presencial, tem que ser com você. Mas eu não consigo ir até você. Não tem problema, Roberto, eu vou gerar um link aqui no Google, onde nós faremos aqui uma reunião online, através ou do Zoom ou do Google Meet, e nós estaremos só nós dois conversando e você vai poder fazer a sua reclamação a respeito do seu vizinho barulhento. Que às vezes você não quer falar perto de ninguém, ou que ninguém fique sabendo, né? E o síndico ele tem que garantir o sigilo, né, o anonimato dos condôminos que vêm trazer para ele informações, né, reclamações do condomínio, tanto do barulho, como do cachorro, como da criança, como do carro. Então, tem tudo isso que tem que ser observado. Muito bom. Estamos recebendo aqui a doutora Aletheia, ela que é advogada, também já trabalha há alguns anos aí como síndica, dando uma aula de como administrar condomínios, verdadeiras cidades. E todas as cidades têm empresas que prestam serviços no município. E eu acredito que também, né, nessas cidades chamadas moradores, vamos colocar assim, né, moradores que fazem parte desse contexto, tem empresas que prestam serviço dentro dos condomínios, seja de pintura, seja de lazer, os mais diferentes assuntos. Como é a sua relação com essas empresas? Como as empresas atuam nesse contato direto com o síndico e também com os moradores? Como a senhora acabou de falar, existe todo um memorando, uma comunicação interna, vai ser realizado isso, aquilo. As empresas, geralmente, cumprem o papel delas, há muita interferência do síndico numa prestação de serviço mal elaborada, mal desempenhada. Como é que é essa relação com as empresas, propriamente dito? Foi muito bom você ter perguntado isso, Roberto, para me dar essa oportunidade de falar mais um pouco sobre a grande responsabilidade do que é ser síndico e contratar empresas terceirizadas para prestar serviço dentro do condomínio. Então, você tem hoje empresas de prestação de serviço de portaria, você tem zeladoria, limpeza, você tem higienização, você tem empresas de obras, porque, por lei, você sabia que precisa impermeabilizar e pintar a fachada do prédio a cada 5 anos, por lei? A cada 5 anos. A cada 5 anos, Por quê?
porque após isso, com certeza, pode gerar o desgaste na fachada e a infiltração. E isso vai trazer uma desvalorização patrimonial, isso acarreta um monte de problemas. Então, olha só, o legislador ele já trouxe um prazo, né? Eu sei que não é todo condomínio que cumpre, porque todo condomínio às vezes tem problema de caixa, igual eu te falei, todas as despesas são rateadas. Mas, enfim, todas essas empresas, elas têm que ser escolhidas, quem assina o contrato com essas empresas é o síndico. Então, ele precisa licitar essas empresas, ele precisa pesquisar se são empresas idôneas, pegar referências, fazer também a licitação de valores, claro, né? Ele tem que pechinchar, porque ele tem que economizar o dinheiro do condômino, né? Isso também faz parte da gestão e da administração do condomínio, principalmente a questão financeira, até porque ele tem ali uma previsão orçamentária e ele vai prestar conta. Então, se aquilo estourar, da onde que ele vai tirar? Ele vai ter que chamar uma assembleia, chamar todos os moradores e falar, olha, pessoal, não temos dinheiro para pagar a conta do mês. Vai ter que fazer um rateio aí, todo mundo vai ter que dar tanto para poder. Então, assim, é muito chato essas surpresas. Então, o síndico ele também tem que analisar o orçamento para não estourar o orçamento anual, que é um orçamento anual que o síndico tem para poder trabalhar e poder contratar essas empresas. Veja bem, essas empresas que são de responsabilidade do síndico e que ele vai contratar diante da necessidade, ele vai negociar, ele vai pegar referência, e é óbvio que ele vai consultar junto o seu conselho fiscal, porque, por lei, o síndico ele tem que ter 3 conselheiros fiscais, que são pessoas que vai fiscalizar a parte financeira do condomínio, poder acompanhar a vida financeira do condomínio. Então, o síndico, ele não precisa abraçar tudo sozinho, não. Ele tem 3 conselheiros fiscais, que ele tem que se fazer valer desses conselheiros para ajudar ele na gestão, principalmente na parte de finanças. Ele também vai ter ali um zelador ou um manutencista, alguém que vai estar acompanhando essa empresa, depende do porte do condomínio, né? Sempre fazendo essa ressalva, porque condomínios maiores, você vai ter mais prestadores de serviços e, com certeza, você vai ter zeladoria, às vezes uma gerência predial, que vai estar acompanhando essas empresas. Um condomínio pequeno, onde o síndico faz tudo, porque também acontece, ele vai acompanhar essa empresa. É ele que vai todo dia ver se a empresa está ali, se está cumprindo com um cronograma que apresentou para ele, se for uma obra, por exemplo, né? Agora, uma empresa de portaria, o porteiro vai ter que estar ali todos os dias, né? Então, ele tem que verificar se, na falta daquele porteiro, a empresa vai repor, quanto tempo ela vai trazer, né, uma pessoa para ficar ali, quem vai ficar enquanto o porteiro não vem. Então, todos esses detalhes, o síndico ele tem que analisar para poder assinar esse contrato. O síndico hoje ele tem sim equipe, né? Hoje é difícil trabalhar sozinho, a não ser que seja realmente o síndico orgânico, mas para ser profissional tem que ter equipe. Então tem os parceiros que o síndico conta para que possa dividir essa gestão junto com os seus parceiros, que também vão ser pessoas técnicas, profissionais técnicos na área correlata, ou engenheiro, ou arquiteto, ou advogado, né, ou administrador, ou economista. Temos todas as profissões hoje, graças a Deus, né, envolvidas na área de gestão condominial. Hoje, os síndicos, eu também faço parte da FIA, que é a Faculdade Integrada de Administração, e lá possui um curso MBA em Gestão Estratégica de Condomínio. E a maioria dos alunos são pessoas que possuem uma profissão, advogados, economistas, professores, e pode, sim, acumular a função, como você havia perguntado da outra vez, ser síndico e ser advogada, ser síndico, ser professor, né? Porque como ainda não está regulamentado, então, hoje, existem empresas que só trabalham com sindicatura, existe o síndico que só é síndico, mas hoje existe também muitas profissões que estão indo também para a sindicatura, assim como eu, advogada, e que hoje também sou síndica. Muito bom, depois dessa aula
Eu queria, mais uma vez, agradecer o carinho da sua audiência. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre muitos assuntos relacionados ao síndico, aos moradores, a complexidade da função. Mas o nosso tempo era o nosso principal inimigo aqui. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Doutora Aletheia, obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite e por nos trazer informações relevantes com relação a essa complexidade que a gente vê ainda entre moradores. Tem muitos temas que a gente vai poder, numa próxima oportunidade, elaborar, mas obrigado pela sua participação. As suas considerações finais. Eu é que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui falando para as pessoas um pouco sobre o condomínio, que é algo que eu gosto muito, é uma segunda profissão, mas de coração. E dizer para você que é condômino, que o seu síndico ele está do seu lado, ele joga no mesmo time que você. Então, você precisa seguir normas do seu regulamento interno do seu condomínio. Como o Roberto falou no início, o pessoal não gosta de seguir norma, mas para ter uma harmonia, para dar certo essa convivência condominial, é necessário que os condôminos leiam o seu regulamento interno e ajude o síndico. Não briguem com ele, porque hoje, depois da pandemia, Roberto, existe uma intolerância muito grande e os síndicos têm que lidar com isso. Então, eu vou até fazer um apelo aqui para você que é condômino, ajude o seu síndico. E se vocês quiserem me encontrar no Instagram, Aletheia, _síndicos de salto alto. O saltar alto dentro da sua gestão condominial no seu condomínio. Então, me segue lá, manda uma mensagem no direct que eu respondo todo mundo, viu, Roberto? E eu recebo muitas denúncias, muitas denúncias. Ainda não existe um órgão para poder fazer denúncias, mas todo mundo que manda mensagem para mim, eu procuro responder e tentar ajudar naquilo que é possível. Obrigada, pessoal. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço. O Poder Legislativo de Osasco agradece a sua participação e quero aproveitar e fazer o convite. Siga as nossas plataformas digitais, TV Câmara Osasco no YouTube, ative as notificações, acesse o nosso Facebook, TV Câmara Osasco. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, inclusive a entrevista com a doutora Aletheia. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.